Vamos aprender a utilizar uma ferramenta profissional de testes automatizados? Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar o PHP Unit. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E a primeira playlist que eu fiz aqui no canal foi uma sobre testes automatizados, onde eu falei sobre o fundamento de testes, onde eu falei o que são testes automatizados, o que são testes de unidade, dublês de testes, testes de integração, enfim, falei bastante coisa e vou deixar um card aqui para você dar uma olhada nessa playlist. Agora, como prometido lá atrás, eu vou mostrar para vocês como fazer aquilo tudo utilizando uma ferramenta profissional, porque a gente fez de forma bem rudimentar. Então, inclusive, eu recomendo que você vá lá, dê uma olhada naquela playlist, assiste os vídeos e depois volta aqui para você ver as vantagens do uso de uma ferramenta profissional. Mas chega de enrolação e vamos direto ao ponto. Eu tenho aqui o código que eu utilizei na playlist. Então eu tenho pessoa, eu tenho segurança da balada, que verifica se a pessoa é maior de idade, tenho um exportador de pessoa em XML e eu tenho alguns testes aqui. Então o que eu vou fazer hoje é reescrever esse teste aqui usando o PHP Unit, porque esse é o maior, é o mais complexo, é o que tem mais coisas para a gente modificar usando uma ferramenta profissional. Então a primeira etapa para a gente utilizar o PHP Unit é instalar o PHP Unit. E como que a gente faz isso? A gente faz isso usando o Composer. Então tudo que você vai precisar fazer com o Composer instalado, é claro, é fazer um Composer Require. Como é uma dependência de desenvolvimento, eu vou adicionar o --dev e PHP Unit é o projeto, PHP Unit é a biblioteca. Então PHP Unit / PHP Unit. Eu não vou dar Enter porque eu já tenho a biblioteca instalada, então eu não vou precisar disso. Com o PHP Unit instalado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de uma forma relativamente errada e no final eu organizo um pouquinho as coisas aqui, beleza? Porque se você reparar, tá tudo desorganizado. As nossas classes, nossos arquivos de testes, estão tudo junto aqui, tudo no mesmo lugar. E num projeto profissional não é assim que acontece, né? Mas vamos continuar. Eu vou criar, para que eu consiga usar o PHP Unit para testar algo, eu vou precisar criar o que é conhecido como classe de testes. Então eu vou criar uma classe e aqui eu posso dar qualquer nome. Só que a convenção, a recomendação é que eu dê um nome do nome da classe que eu vou testar, que no caso é o exportador de pessoa em XML, teste. Ou seja, eu adiciono esse sufixo teste para que o PHP Unit em si saiba gerar alguns documentos, enfim. Mas basicamente essa é a convenção. Isso não é necessário, mas é recomendado. Então aqui dentro eu vou adicionar meu código de testes e a gente já vai ver como. Só que antes eu preciso informar, olha só PHP Unit, essa classe aqui é uma classe de testes. E eu faço isso estendendo a classe testCase do PHP Unit, que fica nesse namespace aqui. /PHP Unit, /framework, /testCase. Então eu vou importar isso daqui, vou adicionar esse use aqui em cima para aqui ficar um pouco menor. Então beleza, tem uma classe de testes. Só que como que o PHP Unit vai saber quais métodos ele vai executar? Ele procura por duas coisas em todos os métodos. Ele vê se o método começa com a palavra test ou se ele tem a annotation test. Então o que eu vou fazer aqui é criar um método público, óbvio, que começa com a palavrinha test. E aí pode ser qualquer coisa aqui. Normalmente a gente usa um nome bem descritivo, porque isso, de novo, pode ser usado para gerar documentos, enfim, mas eu vou dar um nome nada a ver aqui. Exportar pessoa em XML deve funcionar. Dá para ser mais descritivo, mas para a gente não ficar muito tempo pensando no nome, isso aqui já é mais do que o suficiente para mim. E agora eu vou simplesmente copiar todo esse código aqui que a gente utilizou para fazer o teste e vou colar aqui. Então deixa eu só corrigir meus comentários para colocar eles na posição correta. E a princípio eu acho que está certo. Beleza. Então eu tenho exatamente o mesmo código, eu não modifiquei nada. Só que ao invés de rodar diretamente esse nome do arquivo, eu vou utilizar o PHP Unit para executar. E a gente vai começar a encontrar alguns probleminhas. Então vamos lá. Primeiro, onde fica o PHP Unit? Na pasta vendor do Composer. Então vendor, bin, e aí eu tenho o arquivo PHP Unit. E dele eu vou tentar rodar, utilizando o PHP Unit, eu vou tentar rodar esse meu teste XML. E a gente vai ter um errinho. Ele vai dizer que ele não encontrou essa classe. Então a primeira exigência do PHP Unit é que o arquivo e a classe tenham o mesmo nome. O que já é uma recomendação quando a gente programa em PHP, certo? Mas eu não segui nesse caso, então vamos corrigir isso. Vou renomear esse arquivo. E vamos lá, rename para esse nomezinho aqui. Beleza. Primeira correção feita, vamos ver se agora está tudo certo. E opa, ele não conseguiu abrir porque eu coloquei o nome do arquivo errado, obviamente. Então vamos lá, nome do arquivo certo.
E beleza, ele rodou, aparentemente sem dar nenhum erro, mas vamos ver as mensagens que ele exibiu pra gente. Deixa eu limpar aqui um pouco esse terminal pra gente enxergar um pouco melhor. Então olha só, ele mostra uma mensagem aqui informando que está executando com PHP Unit, beleza? Ele mostra um Rzinho. Depois ele exibe aquele teste ok num lugar meio estranho e aí mostra informações de quanto tempo levou, quantos testes foram executados e diz que o nosso foi um risky test, um teste arriscado, porque a gente não fez nenhuma assertion, nenhuma verificação. Então beleza, a gente conseguiu rodar o PHP Unit, mas a gente ainda não está usando ele de verdade, porque a gente está fazendo essa verificação de forma manual ainda. Por isso o PHP Unit não identificou que a gente está fazendo alguma verificação. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as assertions do PHP Unit. Então vamos lá, você já vai ver um probleminha com o que eu vou fazer agora, mas vamos nessa. Eu vou utilizar os métodos da classe TestCase que eu estou herdando. Um deles é assert equals. Então eu estou garantindo, opa, fiz besteira, é assert true. Beleza, já estou adiantando aqui um pouco. Então o que eu estou fazendo? Eu estou verificando que essa condição aqui é verdadeira. Então assert true. Beleza. Se eu tentar executar isso agora, deixa eu limpar aqui e executar. Agora a gente tem uma saída bem mais amigável. Esse pontinho aqui significa que teve um teste sendo executado. E passou, não teve nenhum erro com ele. No final de tudo ele diz, ok, você tem um teste, teve uma verificação e tudo passou. Agora o ponto é, dessa forma que eu fiz, imagina que eu tenho um erro. Vamos introduzir um bugzinho aqui. Vamos dizer que a idade é 23, quando eu estou na verdade esperando aqui 22. Então vamos lá, quando eu tento executar, ele falhou ao tentar verificar que falso é verdadeiro. Então isso não é muito descritivo. Óbvio, nesse caso eu sei o que ele quer dizer, eu sei onde está o erro, mas num cenário real, se algum teste falhar, só esse feedback aqui não é descritivo o suficiente. Eu quero saber exatamente o que falhou, e não que falso não é verdadeiro. Então o que eu vou fazer é utilizar um assert, uma função de verificação mais específica. Eu quero verificar se dois valores são iguais, ou se dois valores são a mesma coisa. Então eu vou utilizar assert equals ou assert same. Então vamos lá, eu vou verificar que o conteúdo esperado é o mesmo que o XML que a gente recebeu. E os parâmetros são exatamente esses, o conteúdo esperado e o valor de verdade, o valor real que a gente está testando. Agora, se eu tento executar isso aqui com aquele erro, o nosso feedback vai ser um pouco diferente. Então, quando eu rodo, olha só como é muito mais interessante. Um detalhezinho, deixa eu fazer isso tudo ficar colorido. Vou adicionar aqui, opa, passei errado, colors. Ah não, até que funciona sem o S, acabei de descobrir. Mas então agora, repara que ele mostra em vermelho, dizendo que teve falhas, e ele mostra exatamente o que falhou. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Ele diz aqui, olha, tudo que começa com menos é o que era esperado. E o que aparece com mais é o que você recebeu de verdade. Então eu esperava essa linha de idade como 22 e recebi a linha de idade como 23. Então a gente sabe exatamente onde está o problema, que está aqui na idade. Então vamos voltar para 22, executar de novo. E agora sim, eu tenho o teste passando. Então repara que o feedback utilizando uma ferramenta profissional é muito melhor. Não tem nem comparação, né? Só que isso é só a ponta do iceberg, isso é só um detalhezinho. Mas é um detalhezinho que já vale o like, né? Então deixa o like e vamos continuar aprendendo sobre o PHP Unit aqui e ferramentas de teste em geral. Porque o que o PHP Unit faz, muitas outras ferramentas fazem. Mas em PHP, ela é de longe a mais conhecida. Mas vamos lá, um outro detalhe muito interessante. Eu tenho aqui um dublê de testes. Lembra sobre o que são dublês de testes? Vou deixar um videozinho aqui no card para você se lembrar, mas esse dublê de testes eu vou até extrair para uma nova variável para a gente enxergar um pouco melhor. Ele está representando uma pessoa. Ele na verdade é uma pessoa, porque ele tem de pessoa, só que os métodos dele eu estou controlando. Eu sei exatamente qual é a idade, qual é o nome, então a gente não tem risco dessa classe ter algum problema e o nosso teste falhar por causa disso. Só que esse código é um pouco verboso, é difícil lembrar a sintaxe, é difícil de escrever. Então, para criar dublês de testes, o PHP Unit e qualquer ferramenta de testes decente vai ajudar a gente a criar um dublê de testes. Então vamos lá, eu vou chamar o método createStub, que é basicamente criar um dublê. Mais ou menos isso que significa. Eu vou criar um dublê da classe pessoa. Então eu passo aqui o nome da classe que eu quero criar um dublê. E pronto, eu já tenho esse dublê. Só que se eu tentar executar agora, quando ele chamar o método nome, o que vai retornar? Quando eu chamar a idade, o que vai retornar? Então eu preciso configurar isso. Então eu vou informar que aqui em pessoa, o método idade will return, ou seja, vai retornar 22. Eu vou duplicar essa linha e fazer a mesma coisa para nome, que o método nome vai retornar Vinícius. Show de bola!
simples demais. E vamos nessa. Vou tentar executar. E eu recebo sucesso de novo, todos os meus testes passam. E repara como foi muito mais simples escrever isso. Esse teste aqui está muito mais sucinto e utilizando uma ferramenta profissional. Só que para configurar a minha IDE, para ela reconhecer todas as classes aqui, eu tive um probleminha. Então eu vou mostrar para vocês como normalmente a gente faria isso de verdade. Porque, de novo, tanto os nossos arquivos de testes quanto os arquivos de código-fonte estão todos jogados aqui na raiz. Num projeto real, é muito comum que a gente tenha os arquivos de produção, o código real, em uma pasta e os arquivos de testes em outra pasta, ou até em outro projeto. Mas para super simplificar, vamos deixar em uma pasta. Então eu vou vir aqui e criar um novo diretório de src, que é a diminuição para source, ou seja, código-fonte, e vou adicionar todo o meu código-fonte lá. Então vamos mover isso para source. E ok, vou fazer essa refatoração, ele vai procurar algumas coisas. E agora eu vou criar um novo diretório de testes e vou adicionar esse meu arquivo de testes lá. Então agora eu estou um pouquinho mais organizado. E se você conhece Composer, se você sabe o que ele pode fazer pra gente, você sabe que ele consegue criar um autoloader pra gente. Então aqui no Composer, o que eu vou fazer? Aqui nessa parte de autoloader, eu vou utilizar PSR4, para fazer com que um namespace vazio, porque eu não estou usando namespace nenhum, nos mande para a pasta raiz, para a pasta src. Teoricamente isso aqui já está ok, então vou fazer um composer dump autoload. Beleza, a princípio está tudo certo. E só para explicar o que eu fiz agora, sempre que eu tentar instanciar uma classe que o PHP não conhece ainda e está no namespace global, ou seja, em nenhum namespace específico, o PHP, com esse autoloader, vai tentar encontrar aqui na pasta src. Basicamente é isso que eu fiz. Então vamos lá nos meus testes, remover esses requires aqui, que eu não vou precisar mais, porque o PHP Unit já usa o autoloader do Composer. Então, teoricamente, se eu tentar executar a mesma coisa, só que direto da pasta tests, tudo deve funcionar ainda. Perfeito, tem tudo funcionando. Inclusive, eu posso agora ter vários arquivos de testes, várias classes de testes e executar tudo que está aqui dentro. Repara que ele já encontrou a classe sem eu precisar digitar o nome dela e com isso eu vou deixar um desafio para você. Eu vou te desafiar a transformar esses dois arquivos em classes de testes do PHP Unit. E aí você vai ver se precisa criar algum dublê ou se não precisa. Você vai pesquisar sobre asserções do PHP Unit. Inclusive um bom lugar para você aprender muito mais sobre PHP Unit, porque como eu disse, isso aqui foi só a ponta do iceberg. Um lugar bem interessante é a Lura. Lá na Lura tem diversos treinamentos de PHP Unit, de dublês de testes de integração, testes end-to-end, BDD, um monte de coisa relacionada a teste e vale muito a pena. E a Lura, que é parceira aqui do canal, então vale a pena conferir. Se você já é aluno, não deixe de fazer esses cursos. Se você não é aluno ainda, vale a pena conferir. Então, recapitulando, o PHP Unit é uma das ferramentas de testes que a gente consegue utilizar em PHP e é de longe a mais famosa. Com ela, a gente cria classes de teste e dentro de uma classe de teste, a gente pode ter diversos métodos de teste, que são os casos de teste específicos. E aqui, a gente consegue fazer verificações muito mais poderosas que trazem um feedback bem mais completo pra gente. A gente consegue criar dublês de testes de forma muito mais simplificada e consegue fazer diversas outras coisas que você vai aprender conforme for estudando PHP Unit. Então com isso a gente finaliza esse assunto aqui de PHP Unit, essa rápida introdução, mas deixa aqui nos comentários se você quer saber sobre outras ferramentas de teste do PHP, sobre estilos diferentes de testes, ao invés desse estilo aqui com classes de testes, métodos de testes, enfim, me deixa saber que tipo de conteúdo exatamente você quer, que eu vou preparar para você. Então, recapitulando, PHP Unit, uma das ferramentas, existem outras, mas PHP Unit é a mais famosa, muito poderosa, e eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Não deixe de conferir os outros vídeos de teste, não deixe de comentar o que você quer saber aqui, e não deixe também de se inscrever no canal, para você continuar recebendo esse tipo de vídeo. Te espero em outros conteúdos aqui no canal.